Muitíssimo bem-vindos ao canal. Hoje é dia da gente falar de um tema, um vespeiro. Eu comprei um carro batido que tinha história para contar. Sim, a minha BMW 1M era um carro razoavelmente judiadinho com algumas histórias do passado dela. Eu nunca consegui muito ir a fundo e descobrir a extensão de tudo que havia passado com o meu carro. As pessoas que sabiam alguma coisa sempre falaram para mim: não se preocupe, seu carro nunca se envolveu em nenhum acidente que envolvesse risco estrutural. Todavia, em épocas recentes, se tornaram públicas fotos do meu carro batido. Corny, você não sabia que a sua 1M tinha uma história pregressa, algo severo? Na realidade, meus amigos, eu sabia, tá? Essa conversa não me foi ocultada. Meus carros são mais do que uma diversão, eles são a minha escola, eles são o que abriu as portas para fazer o que eu faço hoje. Poxa, Corny, com todo esse aprendizado, você não foi lá e não seguiu as regras básicas que você tanto leciona nos canais? Não, esse que é o ponto. Se hoje eu faço o que eu faço com o Carchase, que é a consultoria que eu criei aí no segundo semestre de 2020 para ajudar você que me assiste a comprar o carro dos seus sonhos, que você lide apenas com a sua ansiedade, com pagar o carro e deixa a gente se preocupar com o resto, é porque eu vivi muito na pele tudo que eu passei. Nós vamos pular direto para 2018. Eu compro um 911 cinza. Na época foi uma questão de oportunidade. Esses carros ainda não tinham pego valor, sabe? Era um carro usado. Essa era a melhor definição. Levantamos o carro, demos uma olhada, deu para ver que o carro era estruturalmente muito bom, tinha uns retoquezinhos de pintura pela lataria, mas muito sólido, muito tranquilo nesse aspecto. Bom, comprei o carro. Mas cheguei à conclusão que de fato não fazia muito sentido manter dois 911 Carrera S. Eis que surge o meu BMW 1M. Era um conhecido meu que havia pego este carro num negócio. E cara, a conversa foi tranquila, a gente chegou mais ou menos nos termos comerciais. Tivemos a oportunidade de colocar ambos os carros numa oficina, de colocá-los num elevador, mas obviamente não foi a minha estrutura de pré-compra, o meu mecânico, o pessoal da pit stop olhando. As coisas que tinham me passado sobre o carro: olha, Corny, é um carro que tem uma história judiada, é um carro mais para você usar, que era exatamente o que eu estava procurando. Note que o carro nunca tinha se envolvido em nenhum tipo de acidente estrutural, que ele tinha a sua história, que ele era um carro usado, era um carro que vinha completamente revisado, com muitas coisas gastas em cima dela, né? Acelerava reto, puxava firme. Quando a gente levantou o carro, especialmente, cara, a gente conseguia olhar, puta, a suspensão do carro, os componentes sujos, mas razoavelmente novos, né? E aí me foi dito, inclusive, depois de alguns meses, que, olha, esse carro andava com coilover, hiper complexo e tal. Então, assim, quando o ex-dono quis vender o carro, ele acabou desmontando o coilover, então as peças originais foram voltadas para o carro, né? Freios, então, novos, pastilhas novas. Não tinha muita coisa errada, entendeu? Teste de rodagem perfeito. Eu nunca fui um cara que se apegou demasiadamente com a parte estética, mas até então o que eu estava olhando ali estava ok. Pareciam todos sinais condizentes com a idade, né? O negócio foi feito, né? Trouxe o carro para São Paulo e, cara, fui muito feliz. Agora, obviamente, sabendo do contexto história, né? O que tinham sido me passado? Olha, cara, fica sossegado. O carro tem laudo aprovado, né? E outra coisa, o carro é completamente assegurado pela Porto Seguro. Então, assim, você está comprando um carro, você botou o carro no elevador, você andou no carro, você viu o carro, muitas coisas novas de baixo. Você descobre que o carro tem laudo aprovado. Você descobre que o carro está coberto pela companhia de seguros, uma Porto Seguro que é bem criteriosa. Cara, não tinha muita coisa. Estava transigindo com pessoas que eu conhecia, que eu conheço até hoje, inclusive. Quem sabia alguma história sempre foi me categórico e falou: cara, o carro nunca se envolveu em nada estrutural. Estava satisfeito, entendeu? Sempre quando eu ainda acaba, temos fotos, você tem foto, tem alguma imagem, alguém tem foto, eu gostaria de ver, Ninguém nunca teve fotos, né? Conversei na época até com o franqueiro me explicou: olha, o pessoal da Porto Seguro está pedindo uma vistoria técnica no carro em loco, ou seja, eles não vão poder ir até tua casa ver o carro, você vai ter que levar até um posto técnico da companhia. Levei na época, né? Foram feitas as análises, os exames, o carro foi colocado em elevador, veio um inspetor, olhou com carinho e tal. Tá aí, ó, o carro tá aprovado, seguro coberto. E, cara, o carro ficou coberto no seguro até novembro, dezembro de 2020, quando eu comprei o M3 E92, e aí eu optei por transferir o seguro para E92, por quê? É um carro que eu acabo usando muito mais do que um M, acabou virando mais um brinquedo de final de semana para mim hoje em dia.
No final de 2019, quase comecinho de 2020, eu lembro que durante uma lavagem, eu notei que havia aberto uma mancha na pintura, na lateral, uma coisa pequena, mas no tamanho de um punho. Foi quando eu peguei e levei o carro para os meus amigos da Wax Boys, né? Note, tinha passado basicamente um ano que eu tinha comprado o A1M, né? E o pessoal da Wax Boys olhou e falou, cara, isso aqui não, isso aqui é um verniz que está abrindo, né? E eu fiquei muito puto. E aí você começa a descobrir que tinha retoque de pintura aqui, a colar. Eu não tenho um problema em ter um carro que tenha histórias. Meu problema é ter um carro que tem histórias que eu não sei quais são. Quase desfez o negócio. Na época, eu optei fazer o seguinte, cara, eu vou botar o carro numa oficina e eu vou desmontar o carro. Vou desmontar a alma de para-choque, vou desmontar a lateral, saia lateral, elevador, vou desmontar acabamento de porta. Eu quero ver a extensão do dano mesmo. Eu sabia que estruturalmente o carro estava sólido. Eu sabia que eu não tinha, as longarinas são retinhas, a alma de para-choque estava no lugar. Eu resolvi ficar com o carro. Se eu voltasse um pouquinho lá no tempo, hoje, como eu falei para vocês, todas as vezes que eu fui muito ansioso, eu deixei essa ansiedade, essa vontade de ter alguma coisa completamente nebular o meu julgamento. Pegar alguém de confiança, trocar uma ideia e deixa um terceiro, deixa um cara que presta serviço olhar para você. É isso que eu faço com o Carchase. Sai da equação, velho. Deixa que eu negocio, deixa que eu vou ver. Papo reto, entendeu? E aí você toma a decisão com base num calhamaço de informações, né? Por mais que você tenha um olho de lince, consiga olhar em muitos detalhes, muitas coisas nesses automóveis, cara, hoje existem firmas que fazem reparos muito bem feitos. E o reparo muito bem feito não é um problema. Só que sem identificar a diferença de tonalidade, um trabalho de funilaria, é melhor você deixar na mão. Tipo, você tá lá. Assim, hoje quando eu vou trabalhar, tô eu ou alguém da minha equipe, tá a equipe de mecânicos e tá o pessoal que faz o laudo cautelar. Então assim, é muito filtro para deixar algo passar. Pode acontecer de passar? Pode, mas aí eu vou dizer uma coisa, já é possivelmente porque o reparo foi tão bem feito que nós não temos um problema. Quando você transige com pessoas muito próximas a você, você baixa a guarda. Você confia demais no que te é falado, você não sabe se aquela pessoa teve acesso à informação e está te omitindo, ou se ela não teve acesso à informação e está de boa fé até te falando o que ela sabe, entendeu? E no final do dia você nunca vai ter como descobrir. Eventualmente você pode até descobrir, aí vira um puta no vespeiro, aí você descobre que o cara que te falou era um tremendo de um filho da... E não o cara que era, teoricamente, seu amigo. No meu caso, eu realmente prefiro acreditar que foi uma questão de, cara, existe um limite de até onde temos informações. Foram 2 anos com o carro, ninguém tinha essas fotos. Mas quem tinha essa foto, por exemplo, essas fotos foram divulgadas, provavelmente era alguém que trabalhava no estabelecimento, alguém, são fotos de longa data. Eu não vou ficar divulgando, porque é aquele negócio, é o meu problema, não é um problema de vocês. Estou apenas fazendo esse vídeo porque eu acho que tem muitos aprendizados dessa situação toda. Eu matutei muito, né, sobre o que falar em relação a isso. Como é que eu poderia agregar valor, como é que eu poderia ajudar quem está aí do outro lado. O mais louco dessa história toda, assim, desses aprendizados é o seguinte, né? Todos os carros usados, se eu botar na ponta do lápis hoje, o carro que menos me deu custo e dispêndio desde que eu comprei é um M. Que louco, né? Teoricamente um carro condenado por muitos aí como um carro batido, porque o Corne quer fazer o cartel da 1M como uma 1M batida. Ah, não dá pra confiar em laudo de vistoria cautelar. Realmente, meu M tinha laudo de vistoria cautelar aprovado, e não só por uma empresa, tá? Aí você fala, não dá pra confiar. Velho, novamente, eu acho que muitos de vocês que falam que não dá pra confiar nisso, vocês estão com um problema muito sério de ler e interpretar o que é um laudo dessas empresas. Uma pressuposição muito, mas muito errada você achar que um carro se envolve no acidente, ele não pode ser reparado e voltar para um padrão original de fábrica. Voltar para um padrão equivalente de qualidade e segurança, entendeu? A questão está em descobrir o que foi que aconteceu ali. Cara, por exemplo, o cara foi no shopping, alguém foi lá, meteu uma chave na porta do cara, teve que repintar aquela porta. Qual que é a espessura? Quantas micras tem? Quanto que é a micra original de fábrica de um Porsche, do BMW, do Mercedes? Cada montadora tem a sua, entendeu? Longarinas, colunas, né, que são partes estruturais de um veículo, certo? Quando existe dano nessas partes, por óbvio que qualquer firma séria de laudo, de vistoria, vai fazer o apontamento. E não tem muito milagre, certo? O resto do carro é passível de reparação, por isso que existe o mercado de peças de reposição. Você pode trocar um capô, pode trocar um farol, pode trocar um para-choque, pode trocar uma lateral, pode trocar uma porta, tudo isso são peças, né?
Agora, eu não estou aqui para falar assim que, nossa, realmente o carro que tem as histórias para contar tem que valer a mesma coisa do que aquele abajur de garagem com 4.000 quilômetros. Não, eu seria um idiota da minha parte falar isso, certo? Agora, falar que isso aí não presta para nada, que as cimas são picaretas, então não presta para muita coisa, que eles são todos partes da bandidagem. Realmente, cara, tem uma dica que eu dou que é o seguinte, eu não gosto de laudo pronto. Que o mais importante é você fazer seu próprio laudo, contratar o seu vistoriador para fazer um contraponto, entendeu? Não confie em laudos prontos. Tem muita empresa menor por aí que está mancomunada com um monte de estabelecimento comercial que vai te dar um laudo aprovado quando na realidade não é bem assim, certo? Se você confiar na opinião de todo transeunte, todo spotter, nossa, esse carro bateu, isso aí é lixo, né? Mas só que a questão é o seguinte, o que é uma perda total? Cara, perda total para uma seguradora hoje envolve quando o carro, por um lado, teve um dano do ponto de vista estrutural, que afetou longarinas, que afetou colunas, naturalmente elas tendem a dar perda total no carro nesse caso, ou quando o custo do reparo ultrapassa um certo montante do valor do carro. Antigamente eu lembro, se não me engano, era coisa de 50% ou 60% do valor do carro, as seguradoras preferem dar PT no carro, indenizar, do que pagar o reparo, certo? Se o carro é estruturalmente íntegro e todas as peças que foram afetadas foram substituídas, qual que é o problema com o carro? Novamente, não estou querendo falar que o carro que passou por isso é o carro que merece valer a mesma coisa que o carro que é intocado abajur de garagem. O problema é a má fé, o problema é o reparo mal feito, o problema é o reparo do tião. Entendeu? Agora, o reparo que seguiu todos os padrões de fábricas, repôs com peças originais, tem por que você falar mal, obviamente. Você pode não te servir o carro. Agora, não é PT, é lixo. Não, não é bem assim, tá? O mais importante é você entender, tipo assim, puta, eu quero muito um carro assim, assim, assado. Tem carro à venda? Não tem carro à venda. Não, aparece um cara lá que tem um carro, que tem uma história, que teoricamente o carro tá bom, mas já bateu. Nossa, o cara tem que me vender. Não, o cara não tem que te vender o carro no preço que você quer pagar. O cara pede o que ele quiser e você compra se você quiser. Entendeu? Você tem que levar em conta quantos carros daquele modelo estão disponíveis para venda. E aí eu faço uma pergunta bem legal para vocês. O que é melhor? Um carro que bateu sem afetar nenhum ponto estrutural, mas está completamente revisado, ou seja, você vai comprar, abastecer e usar, ou aquele carro que é um abajur de garagem, que tem 4.000 quilômetros e nunca mal e mal trocou óleo, mas precisa fazer uma puta revisão. Então assim, um carro bateu, completamente revisado, aprovado por um mecânico, aprovado em laudo cautelar, aprovado por alguém que sabe o que está falando, custando menos, né? Ou o abajur de garagem com 4.000 quilômetros, que você vai ter que comprar, vai ter que trocar pneu, certo? Porque ressecou, vai ter que trocar mangueira, fazer uma troca geral de fluidos, vela, correia poli-V, e assim por diante. E correr o risco de muita coisa quebrar porque o carro nunca foi utilizado. Cone, você é contra ou a favor o que esse perfil está fazendo? Cara, assim, eu entendo como ninguém a função social, aonde se quer chegar com isso. Eu acho que o que esse perfil faz em termos de assessorar quem está possivelmente comprando um carro desse, em termos de ter acesso à informação, é muito válido. Eu acho que ele tem uma função social muito boa de tirar a picareta do mercado. Entendeu? Só que, por outro lado, eu não concordo com a forma como está sendo feito. Eu acho que tem requintes de deboche, de gozação, de inveja. Então, assim, por que o anonimato? É simples, né? Eu acho que, assim, você não está fazendo nada ilegal, nada antiético, por que do anonimato? Eu, quando produzo meu conteúdo aqui, falo mal de anúncio de carro e tudo mais, eu me coloco publicamente, externo a minha opinião, não devo nada a ninguém. As pessoas que se chateiam com as coisas que eu falo, se elas querem uma oportunidade de falar comigo, eu sempre deixo bem claro que se elas falarem de uma maneira educada e polida e tiverem uma razão de ser, seja nos comentários, seja me encontrando pessoalmente em algum lugar, eu vou estar sempre disponível a um debate, desde que seja de pessoas maduras e educadas. Então assim, a minha conclusão sobre isso tudo é, meus carros são a maior escola para tudo que eu faço hoje. Se eu faço cartchase, eu vejo algumas pessoas, como é que esse cara pode fazer a consultoria ou fazer esse negócio do cartchase se ele mesmo fez as coisas erradas e comprou carros errados? A experiência vem de cometer erros, não de cometer acertos, certo? Tudo que eu aprendi sobre funilaria, pintura e estado geral de carro foi usando meus carros, comprando meus carros e cometendo erros. Tanto é que depois da UMEME, os 2 carros que eu tive na minha vida foi o Turbo,
O Turbo foi um carro que eu passei basicamente umas 4 horas e meia em cima do carro, só na parte de inspeção mecânica, para ter certeza que eu estava comprando um bom automóvel. Tá? A M3 E92, fosse outra época, eu teria pago o carro no mesmo dia. Meu amigo que me vendeu o carro foi bem claro, olha cara, eu não sei, o carro é intocado, tal, não sei o que. Fizemos o pré-compra, vimos que o carro era mecanicamente sólido, não conseguimos fazer o laudo cautelar no dia. O que nós fizemos? Esperamos quantos dias fosse necessário, meu amigo pudesse retornar, levar o carro para a gente fazer, e foi feito o laudo cautelar ratificando que o carro realmente era estruturalmente intocado. Entendeu? Então assim, o aprendizado vem. Um aprendizado, os momentos mais difíceis, eles trazem um aprendizado. E eu vou falar uma coisa pra vocês, se eu fosse realmente botar na ponta do lápis, todo prazer, toda diversão, o que mudou exatamente pra mim com relação ao M? Absolutamente nada. A única novidade foi que finalmente, depois de 3 anos com o carro, eu vi fotos de algo que se passou com ela, e fotos que, cara, me ajudaram a entender e compreender muitas das coisas que eu já havia meio que suspeitado. Quando eu botei o carro no elevador, quando eu vi o carro. Isso muda o que eu passei com o carro? Os quase 6 mil quilômetros que eu andei com ela, as viagens que eu fiz, a curtição, os vídeos que eu produzi pra você, o uso que eu faço do carro? Absolutamente nada. Ah, meu carro tá à venda? Não. Então, assim, essa é a minha opinião. Como tudo no Brasil, às vezes você começa com algo repleto de boas intenções, mas, infelizmente, tem sempre alguma coisa que bota uma vírgula, que azeda, e aí você fica atingido a algo que poderia ser útil, que poderia até ser um serviço, vira um palco de deboche para muitas pessoas imaturas que entendem muito pouco do que falam, em muitos aspectos. Mas essa é a vida, e eu procuro produzir meu conteúdo pensando em quem acredita no que eu faço, pensando na parte boa, como que eu agrego valor. Antes de ligar a câmera, antes de produzir alguma coisa, eu estou sempre muito preocupado com o que eu posso agregar para você, né? E não me explicar para as pessoas que não entendem, ou que tem algo negativo a dizer sobre o que eu tento fazer, certo? O vídeo ficou longo pra caralho, mas eu acho que, dada a mensagem, dado o contexto, eu acho que faz sentido, certo? Se você me conheceu agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostou do que viu até aqui, deixa um like. Considere tornar-se membro para ter acesso a conteúdo exclusivo, e nessa tela final você pode ver os 2 últimos vídeos que eu fiz com meus carros aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!